Nesses últimos meses, desde o dia 10 de fevereiro, nós temos utilizado o nosso tempo aqui no culto da noite, no domingo, para tratar a respeito dos temas relacionados à ressurreição de Jesus Cristo. Nós trabalhamos um tema, visualizamos lendo alguns textos de João, capítulo 18 até 21, e aqui no livro de Atos, uma ação do nosso Deus no que diz respeito a se encontrar com pessoas perdidas e achar os seus discípulos e trazê-los para junto de si, agir como o pescador de homens que ele também chamou os seus discípulos a se tornarem quando resolveram segui-lo. E vimos que várias das perguntas e dos diálogos que o Senhor Jesus Cristo realizou nesse período narrado no Evangelho de João, no Evangelho de Lucas e aqui no início de Atos, são perguntas que nos chamam a pensar, a meditar e a responder ao seu chamado de pastor. Ele discute, especialmente antes da sua crucificação, com homens que não querem crer em Deus. Ele tem controvérsias com os fariseus, com os saduceus. Ele tem diálogos com Pilatos e com Herodes. E nesses diálogos, perguntas são feitas. Ora são feitas a Jesus, ora são feitas por Jesus, como por exemplo, a pergunta que Pilatos lhe faz quando está interrogando a ele, e ele diz: eu venho em nome da verdade, e Pilatos pergunta: mas o que é a verdade? Pilatos não sabia, nós sabemos, que a pergunta correta não é o que é a verdade, como se a verdade fosse uma coisa, uma ideia, uma doutrina, mas a verdade é uma pessoa. É quem é a verdade, pois no próprio Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por meio de mim. Também no mesmo Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, nós temos um versículo que é muito conhecido. Ele falando a respeito da escravidão do pecado, ele afirma: quem pratica o pecado é escravo do pecado, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois no versículo 36, ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade não é uma doutrina, a verdade não é uma coisa, a verdade é Jesus. Conhecer a verdade é conhecer Jesus, e conhecer a Jesus é conhecer a verdade. Depois da sua morte e ressurreição, nós vemos que os discípulos se esparramam, eles se afastam, eles ficam confusos, eles tomam atitudes de entristecimento, de pessoas confusas. E vemos então o Senhor Jesus buscando os seus discípulos, os arrebanhando novamente, trazendo-os de volta para o seu redil, como bom pastor que busca as ovelhas que se extraviaram. Ele faz perguntas para os seus discípulos. Para Madalena ele pergunta: por que você está chorando? Ela chorava diante do seu túmulo vazio, achando que o seu corpo havia sido sequestrado. E o Senhor Jesus diz para ela: por que você chora, se aquele que você procura no meio dos mortos está vivo? Não há razão para choro. Ele pergunta depois para aqueles dois discípulos que tristonhos vão embora para Emaús, e eles vêm conversando sobre os últimos acontecimentos de Jerusalém, e não precisa do Jornal Popular, nem do Diário da Manhã, e muito menos do Jornal da Globo, para saber que os últimos acontecimentos de Jerusalém eram a crucificação de Jesus. E Jesus pergunta: mas o que é que vocês estão conversando pelo caminho, que está deixando vocês tão tristes? E eles disseram: mas você não está sabendo? E ele pergunta: o quê? Quais acontecimentos? Então eles usam os verbos do passado: nós esperávamos, nós achávamos que Jesus seria o nosso libertador, mas ele morreu. Dizem que ele ressuscitou, mas ninguém viu nada. E o Senhor Jesus então explica a Bíblia para eles e diz: vocês não estão batendo bem da cabeça. Prestem atenção, Moisés disse isso, os profetas disseram isso, os salmos disseram aquilo. Era necessário que isso acontecesse com o Filho, e ele ressuscitou. E então naquela hospedaria, o Senhor Jesus parte o pão com eles, e ele é reconhecido no partir do pão, disse Lucas. E imediatamente aqueles dois homens
não mais cabisbaixos, mas boquiabertas, voltam correndo o caminho de 11 quilômetros para Jerusalém, antes de anoitecer, e dizem: nós estivemos com Jesus. E a Bíblia diz que tão logo eles chegam, e antes de terminar de dar o seu testemunho, o Senhor Jesus chega, e estão os discípulos, menos Tomé. E eles acham que viram um fantasma, e o Senhor Jesus pergunta: por que sobem dúvidas às suas cabeças? Por que duvidar, se vocês estão podendo me ver frente a frente? Tomé não estava lá, e Tomé questiona a igreja: mas eu só acredito se eu pôr o meu dedão goiano lá naquela ferida. Uma semana depois, o Senhor Jesus vem e pergunta para Tomé: por que me viste, creste? Bem-aventurados são aqueles presbiterianos lá de Goiânia, que frequentam a primeira igreja de Goiânia, que não viram, mas creram. Não seja incrédulo, Tomé, seja crente. Mas ainda faltava Pedro. E o Senhor Jesus, alguns dias depois, se aproxima de Pedro, traz para uma conversa à parte com 6 testemunhas e pergunta: Pedro, tu me amas? Porque se você não me amar, você não conseguirá andar comigo. Mas se você me ama, cuida, apacenta, protege as minhas ovelhinhas. Depois o Senhor Jesus vai se encontrando com os discípulos. Paulo também tem o seu relato da ressurreição de Jesus, e ele também menciona alguns outros encontros. Ele diz em 1 Coríntios 15, do verso 5 ao verso 8, que primeiro o Senhor Jesus se encontra com Cefas, não este em que ele pergunta: tu me amas? Mas um pouquinho antes, Lucas capítulo 24, 34, diz que o Senhor se apresentou a Pedro, mas não tratou dessa questão com ele. Depois o Senhor Jesus foi visto pelos 12. Depois, diz Paulo, que ele foi visto por mais de 500 pessoas. E quando Paulo escreve 1 Coríntios 15, por volta do ano 54, uns 26 anos depois da ressurreição de Jesus, ele diz: olha, a maioria desses 500 ainda está viva, você pode conversar com eles. E ele menciona que logo depois disso, antes da sua ascensão, ele ainda foi procurar Tiago. Não os 2 Tiago, os apóstolos, mas o seu irmão de sangue, filho de Maria. E não sabemos o que aconteceu, só sabemos que ele foi conversar com Tiago. E então, quando lemos capítulo 1, versículo 14 de Atos, nós já vemos que não só Tiago, mas toda a família de Jesus está na igreja. E João capítulo 7, eles mangam de Jesus, dizendo que ele é um tolo porque faz milagre e não quer ficar famoso. E eles então entregam sua vida para Jesus, e Tiago escreve um livro e se torna o bispo mais importante de Jerusalém. E depois então ele se apresenta aos apóstolos de novo, e cremos que seja quando ele é assunto ao céu, lá no Monte das Oliveiras. E lá antes de ir embora, Lucas capítulo 24, o Senhor Jesus diz: permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E Atos capítulo 1, quando narra novamente a ascensão, diz: olha, permaneçam em Jerusalém, até que seja cumprida a promessa do meu Pai. Todos os evangelhos dizem que o Senhor Jesus permaneceu 40 dias com os seus discípulos. E o que nós temos narrado aqui no capítulo 2 de Atos, acontece 10 dias depois da ascensão do nosso Salvador. Jesus não está mais entre nós, ele está assentado à direita da majestade de Deus nas alturas. Mas os discípulos estão em Jerusalém. Eles elegem Matias para tomar o lugar de Judas, e eles permanecem 10 dias em oração. E no 10º dia, que seria o dia 50, depois da Páscoa, o dia de Pentecostes, ele vem, não mais em corpo físico, mas ele vem através do seu Espírito. E eu estou autorizado a falar isso por causa do que Lucas escreve para nós no capítulo 1, versículo 1.
Ele diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Lucas escreve o Evangelho com seu nome, mas ele escreve também o livro de Atos, e ele escreve os dois como 2 volumes de uma obra só. O que ele quer dizer para nós é que tudo o que está acontecendo e que vai acontecer no livro de Atos é continuação daquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar, e que ele continuará fazendo das nossas vidas agora por meio do seu Espírito. O livro de Atos é a continuação do seu Evangelho. E ele mostra que o foco agora é na vinda e na permanência e na ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Porém, há um outro detalhe que nos chama a atenção aqui como pano de fundo para esse capítulo 2. É que a orientação específica do Senhor Jesus Cristo é que os discípulos deveriam esperar o cumprimento da promessa do Pai. Eles não deveriam buscar, eles não deveriam fazer qualquer outra coisa que provocasse em Deus uma ação, mas eles deveriam simplesmente voltar para Jerusalém e esperar. E eles esperam orando. Eles esperam orando não para que o Espírito Santo venha. Eles esperam orando porque o Espírito Santo virá. É a mesma narrativa que nós temos em Moisés, em Levítico, capítulo 9 e capítulo 10. Moisés chega para o povo de Israel e diz o seguinte: santificai-vos, porque amanhã o Senhor virá até vós. E então inaugura-se o tabernáculo, todos os rituais da graça e os sacrifícios são realizados pela primeira vez, e o fogo do altar do holocausto é aceso, não por meio de uma tocha que Moisés riscou lá com um palito de fósforo e acendeu, mas por meio de uma ação sobrenatural de Deus, Ele mesmo acendeu o fogo. E Ele disse: santificai-vos, porque amanhã o Senhor estará entre vocês. Quando o Senhor Jesus fala aos discípulos: permaneçam em Jerusalém e esperem, não é porque a espera deles, a ação deles, o que eles fizessem nesses 10 dias, iria provocar uma reação de Deus, mas eles devem esperar em Jerusalém, porque quando conviesse a graça de Deus, e Deus tinha marcado o dia de Pentecostes, Deus viria até eles, e eles deveriam estar aguardando. Isso então define que a condição para o batismo com o Espírito Santo, que começa a ser descrito para nós aqui, não é a busca, não é o nosso esforço pessoal, não é o nosso estado emocional, não é o nosso estado psicológico diante do que Deus disse e Ele nos mandou fazer, mas é simplesmente a nossa espera, a nossa esperança e a nossa expectativa de que Deus cumprirá uma promessa antiga que Ele havia feito lá em Joel capítulo 2, em Jeremias 33, 36, 37, Ezequiel 33 e 36. De que Ele nos daria o seu Espírito, e esse Espírito habitaria em nós, e Ele seria aquele que nos conduziria permanentemente a andar nos caminhos de Deus, a guardar os seus mandamentos e a ouvir a sua voz. Portanto, a promessa já tinha sido feita. Deus não falha com as suas promessas, e os discípulos deviam fazer uma coisa: esperar. E é o que eles fazem. Eles voltam para Jerusalém. E o versículo 4 do capítulo 1 diz que eles estão esperando a promessa do Pai. E aqui nós precisamos observar mais um detalhe, um terceiro detalhe. É que Cristo está falando de uma promessa do Pai, não uma exigência da lei. E que, portanto, não é uma obra que nós devemos fazer, mas é um dom, um presente que iremos receber. E se é uma promessa do Pai, e o Senhor Jesus diz que é para esperar em Jerusalém até que do alto, do céu,
sejamos revestidos de poder, o Senhor Jesus acaba de vez com qualquer ideia de busca, de obra, de ação, de qualquer coisa meritória que nós possamos vir a fazer para merecer uma ação de Deus na nossa vida. Não, a promessa ela vem do Pai, a promessa vem do alto, ela não vem das mãos dos homens, ela não vem das ações dos homens, ela não vem do sentimento dos homens, ela não vem das orações dos homens, ela vem da promessa do Pai. De modo que tudo o que está acontecendo aqui, desde o começo até o fim, é ação de Deus, não é ação dos homens. E nada, ninguém pode buscar um trisco sequer desse texto e do que aconteceu nesse dia e dizer, aconteceu porque nós fizemos alguma coisa. Não, eles deveriam simplesmente esperar. E eles esperaram orando. Então eu quero propor para os irmãos, da forma mais rápida que eu conseguir fazer aqui, pensar com os irmãos 3 afirmações bem rápidas, e essas são bem rápidas mesmo, 3 implicações e 4 aplicações. 3 implicações e 4 aplicações. Vamos para as afirmações. Primeiro delas, o dia de Pentecoste é o cumprimento da promessa. E lembramos que o dia de Pentecoste não é novidade a partir da vinda do Espírito Santo, já era uma festa que acontecia todos os anos em Israel. Era uma das festas importantes do povo de Deus, e nunca é demais reler Levítico 23, do versículo 16 ao 21. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe, da vossa colheita, ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de 1 efa de flor de farinha amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a sua libação será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas moradas. E então contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de 1 efa de farinha serão, levedados se cozerão, são primícias ao Senhor. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor com a sua oferta de manjares e as suas libações por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por oferta pacífica. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por ofertas movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros, santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, é estatuto perpétuo em todas as vossas moradas pelas vossas gerações. É o Pentecostes. Era quando o povo consagrava a Deus as primícias das suas colheitas. É quando se separava o melhor e o primeiro para Deus. Portanto, a vinda do Espírito e tudo o que acontece é Deus apresentando as suas primícias e começando uma nova era, uma nova dispensação depois da morte e ressurreição do seu Filho, a era do Espírito, a dispensação da graça, conforme alguns teólogos chamam por aí. E a orientação de Cristo é que isso que aconteceria nesse dia de Pentecostes seria o cumprimento da promessa do Pai de enviar o seu Espírito para habitar no coração, na vida, na alma, no meio do seu povo de forma definitiva. Segunda afirmação: o dia de Pentecostes foi o evento inaugurador da era do Espírito.
para a igreja. E o que acontece aqui no capítulo 2, não tem muito o que comentar, só ler com um pouco de atenção, como nem sempre a gente faz. Primeiro ele fala que o que acontece é de repente. Eles sabiam que o Senhor Jesus iria cumprir a promessa, mas eles não sabiam como isso iria acontecer. Então, esperando a promessa, no dia de Pentecoste, de repente, um som como de um vento impetuoso vem do céu. Observe que não tem vento impetuoso, tem o som de um vento impetuoso. Depois, observe que a casa toda fica cheia desse som, desse sonido, como quando você entra numa casa em que o alarme disparou, e é horrível ficar ali dentro com aquele som daquele jeito. Observe que línguas, não línguas de fogo, mas línguas como que de fogo, parecidas, semelhantes a línguas de fogo, aparecem sobre a cabeça e Lucas é preciso em dizer que é sobre a cabeça de cada um deles, todos eles, ninguém ficou de fora, todos receberam, eram 120, diz o capítulo 1, até então. Observe também que o resultado imediato disso é que todos sobre quem as línguas pousaram, todos ficaram cheios do Espírito Santo. O que Pedro entende, depois explica para a multidão que não estava entendendo nada, não a multidão, os discípulos, mas os de fora que estavam participando da festa de Pentecoste. Pedro diz: olha, isso que aconteceu aqui é o que está escrito lá em Joel, quando Deus diz que derramará do seu Espírito sobre toda a carne. A promessa é para todos, aqueles que creem, e não somente para uma elite espiritual que busca mais que os outros. E por último, eles falam em outras línguas, e aqui há um pouco de confusão, porque parece que o milagre acontece no ouvido de quem ouve, e nem parece que é na boca de quem fala, porque as pessoas chegam lá, mas espera aí, eles estão falando na nossa língua, eu estou ouvindo na minha língua, no meu dialeto, é a palavra no texto original grego. Dialeto é a língua bem fracionada de um povo. Quando eu fui em Angola, em 2009, acreditando que os angolanos falassem português, me disseram que não, que eles falam 6 dialetos, dos quais o quibondo é um dos mais importantes. No Brasil nós falamos o português, mas ao mesmo tempo nós temos 142 tribos indígenas, ainda não alcançadas, que falam línguas que nós não conhecemos tão bem assim. Ao passo que na verdade o Brasil é formado pelo português e mais 320 tribos indígenas diferentes, com mais de 30 línguas diferentes, dialeto. Pessoas ouviam os discípulos falando na sua língua natal, materna, da sua região. E o texto termina dizendo que isso era uma concessão do Espírito Santo. Houve muita confusão. As pessoas viram aquilo acontecer e ficaram achando que os discípulos estavam bêbados. Pedro toma a palavra e ele então diz o discurso que nós lemos um pedaço, e que valeria sim a pena gastarmos algumas semanas na nossa escola dominical dissecando esse livro de Atos, porque ele é tão importante e fundamental para nós. E os irmãos que não fizeram a classe de Atos, quando ela for oferecida de novo na escola dominical, eu sugiro, faça a classe de Atos. Primeiro porque o nosso professor de Atos, os nossos professores de Atos são muito bons, e segundo porque é fundamental para nós entender o que aconteceu aqui. Ou esperem que o pastor traga o assunto para o púlpito de novo, não sei quando. Mas, olhando para isso aqui, não tem muito o que dizer. Foi o que aconteceu, nós temos que ler e nós temos que entender. Primeiro ponto, sabendo que aqui nós temos o cumprimento de uma promessa. O Pentecoste já ia acontecer, era promessa. O Senhor Jesus diz: espera porque vai acontecer. Então, para nós, aqui assentados essa noite, precisamos guardar bem firme na nossa mente que os eventos de Atos 2
são o que são e são do jeito que são, porque Deus estava cumprindo uma promessa e inaugurando uma era. E olhando dessa forma e por essa perspectiva, esse evento não se repetirá nunca mais, porque o Espírito Santo veio para ficar. Não há nenhum ensino na Bíblia que diz que ele ficará vindo outra vez. É claro que nós temos os eventos semelhantes dos samaritanos em Atos 8, o caso específico de Cornélio e os que estão na sua casa em Atos 10, e a situação também bem específica de Éfeso em em Atos capítulo 19. Mas se nós olharmos os 4 eventos juntos, nós vamos perceber que cada um deles está ligado a esse primeiro, e cada um deles é a aplicação deste mesmo evento em situações diferentes. Primeiro em Samaria, porque judeu e samaritano não se dão bem, e era importante, e Deus escolheu fazer assim, ter uma experiência semelhante para que ficasse bem claro para os judeus que os samaritanos não seriam crentes inferiores a eles. E a mesma coisa no caso de Cornélio, em capítulo 10. Cornélio era gentio, Deus precisou dar uma revelação para Pedro, daquele lençol com todos os animais imundos, para que ele entendesse que aquele a quem Deus dá o seu Espírito, o Espírito é dado. E assim, os gentios também não serão, em hipótese alguma, crentes inferiores aos judeus e aos samaritanos. Mas e Éfeso? Quando Paulo chega em Éfeso e começa a falar de Jesus para eles falam, não, nós conhecemos Jesus, conhecemos o batismo de João. E ele pergunta, e o Espírito Santo, vocês conhecem? Existe Espírito Santo? E então acontece com eles também. São 4 eventos diferentes, todos eles para inaugurar a mesma era. Agora, 120 recebe o Espírito dessa maneira, Pedro prega o Evangelho, 3.000 são convertidos de uma só vez e batizados num único dia. Para que eles dessem conta, era necessário que os apóstolos batizassem pelo menos cada um 230, se a minha conta não está errada. E Pedro então faz o sermão e explica, olha, o que aconteceu aqui é uma promessa, ela é para vocês, para os filhos de vocês, Atos 2, 37 a 39, e para todos quantos o Senhor chamar. E aí a pergunta, na minha opinião honesta, é: em qual grupo nós estamos? Nós estamos no grupo dos 120 de Jerusalém? Nós estamos no grupo dos samaritanos? Nós estamos no grupo dos gentios de Atos 10? Nós estamos no grupo dos Efésios de Atos 19? Ou nós estamos nesse grupo dos 3.000? Que já vem a Cristo depois que a promessa se cumpriu. John Stott diz que nós estamos nesse grupo dos 3.000, e eu concordo com ele, porque eles já vivem depois que eles já veem a fé depois que a promessa se cumpre, e depois que o Senhor Jesus já não está mais fisicamente entre nós. E Paulo vai dizer que agora nós conhecemos a Cristo não como eles conheceram, nós agora o conhecemos de um modo diferente. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 até o versículo 17. Se antes as pessoas conheceram Jesus fisicamente, agora nós o conhecemos pela fé somente, até o dia do seu retorno. E essa é a nossa experiência. Aqueles 3.000 homens e mulheres foram levados a Cristo pela ação direta e regeneradora do Espírito Santo, que compungiu o seu coração, que agiu na sua alma, que os convenceu de que aquele Cristo que havia sido perseguido, morto, ressuscitou de fato e traz o perdão de Deus às nossas almas. E é neste grupo que nós estamos. E então a terceira afirmação é: está cumprida a promessa, o Espírito está entre nós. E então nunca é demais repetir aquele versículo que nós sabemos demais, mas
cumprimos de menos, Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. São essas palavras que estão colocadas, impostas sobre nós pelo nosso Salvador, de que o poder estará sobre nós, e este poder nada mais é, ou ninguém mais é, do que o Espírito Santo. E o poder que vem sobre nós, não é para a gente nos orgulharmos e começarmos a contar e fazer festa, mas ele diz: o poder virá para que vocês sejam minhas testemunhas. Minhas testemunhas, onde quer que vocês forem. E aí então nós temos 3 implicações. A primeira delas, que o Pentecostes aqui relatado em Atos 2, é o último evento da atividade salvadora de Jesus enquanto aqui na terra. E é o primeiro evento dessa nova dispensação em que o Espírito governa e pastoreia a igreja, em nome de Jesus, vamos colocar entre aspas. Isso não quer dizer que o Senhor está ausente, mas é que a sua promessa de estar conosco todos os dias é cumprida na presença do Espírito Santo em cada um de nós e no meio da igreja. E já que é o cumprimento da promessa, e já que é a última atividade salvadora de Jesus enquanto estava aqui na terra, esse evento não pode ser repetido. Este Pentecostes que está narrado aqui, nós não teremos mais. Ele aconteceu só aqui. Ele não é repetível. Ainda que a gente use um microfone para dizer que o Pentecostes aconteça de novo na sua vida, pode dizer à vontade, não vai acontecer como está escrito aqui. Segunda implicação, o dia de Pentecostes também significa algo que para nós talvez seja inesperado. Ele foi o cumprimento não só da expectativa geral do Antigo Testamento da vinda do Espírito, mas também das promessas especiais de Jesus no cenáculo, ditas primeiramente aos apóstolos, cujo cumprimento haveria de capacitá-los com poder para testemunhar, para o seu trabalho apostólico especial, de mestres inspirados que vão escrever o Novo Testamento. Mas também isso respinga em nós, como aqueles que herdarão o serviço apostólico de pregar o Evangelho. De modo que, assim como o Senhor Jesus promete capacitar os apóstolos, Ele promete capacitar você e a mim para o trabalho da evangelização. Todos nós receberemos poder ao vir sobre nós o Seu Espírito. E aí então tem uma terceira implicação. Não é incorreto dizer que podemos considerar o Pentecostes aqui como o primeiro grande reavivamento da igreja. Porque, embora o Espírito Santo já esteja conosco, a história da igreja nesses 20 séculos, 21 séculos, tem mostrado que existem momentos que ele vem com poder em determinadas situações, sobre determinados povos, e os levanta fortes para testemunhar o seu evangelho outra vez. São chamados reavivamentos, em que ele reanima o seu povo, reaviva o seu povo, reúne o seu povo, traz de volta aquela convicção de que Deus de fato está entre nós e que Ele nos chama para marchar. E a nossa marcha não é simplesmente um evento marcado num calendário no final de semana. A nossa marcha é eterna, ou a nossa marcha é até o dia da sua volta. Porque, como eu li hoje no livro de Números, Deus olha para nós e diz: olha, vocês são peregrinos na terra. Por isso, quando vocês receberem estrangeiros, trate-os bem. Não trate mal os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros numa terra estranha, o Egito, e vocês ainda são peregrinos. E aí ele diz: por que vocês são peregrinos? Porque toda a terra é minha. Não é de vocês, ela é minha. E porque a terra é minha,
vocês são meus hóspedes. E isso vale para nós. O Senhor Jesus não está dizendo que nós teremos uma segunda bênção, uma segunda experiência com o Espírito Santo, mas Ele está dizendo que uma vez que o Espírito Santo está entre nós, e Ele decidir, Ele agirá com poder. E não seremos nós que vamos impedir. E eu cito um exemplo que foi referido aqui neste púlpito da igreja por Ronaldo Lidório. Ronaldo Lidório disse que evangelizou o Mebá muito, falou de Jesus, insistiu com ele, pregou o evangelho, e Mebá simplesmente blasfemava. Mas um dia, quando ele estava lá na sua cabana, depois que tinha tomado um banho, ele fica sabendo que o Mebá está debaixo de uma árvore pulando e dizendo: agora eu sei, agora eu sei, agora eu sei, já entendi. E reúne toda a tribo ao redor de Mebá, e todo mundo acha. Ele perdeu os parafusos da cabeça, ficou doido. Então o pastor Ronaldo diz que depois de um tempo ele criou coragem e perguntou: mas o que você entendeu? Eu entendi que Jesus morreu por mim. Eu entendi que Ele perdoou os meus pecados. Eu entendi que agora eu sou outra pessoa. E o Ronaldo Lidório comenta, dizendo: puxa vida, mas eu queria tanto que fosse através de mim. Eu queria tanto que fosse respondendo a um apelo meu. Eu queria tanto poder dizer que o Mebá se converteu assim porque eu fiz alguma coisa. Mas foi quando ele estava longe, sozinho, lembrando do que o Evangelho significa e que foi dito, foi que o Espírito Santo o visitou. E não tem ninguém mais pronto para acreditar nessa verdade do que nós, povo de Deus. De que nunca é porque corremos, jamais é porque somos os melhores, nunca porque nosso templo é mais bonito e nossa gente é mais simpática, não é porque temos a melhor doutrina, embora a gente diga isso constantemente, não é porque nós somos os mais bem preparados teologicamente, mas é porque Deus está aqui. E porque Ele está aqui, Ele pode fazer. E o que me assusta, muitas vezes, é que quando Ele faz, a gente duvida. E aí, é correto aquele testemunho que diz que muitas vezes Deus faz apesar de nós. Como quando na igreja, pastor Milton pregou há poucos dias atrás aqui, um sermão, na minha opinião, muito bom, em que ele mostrou que quando a igreja achou que estava tudo tranquilo, que a gente podia ficar bem em Jerusalém, então acontece toda aquela baderna com a vida de Estevão, e Deus bota todo mundo para fora, menos os apóstolos. E esses que vão para fora, Atos capítulo 8, eles vão compartilhando o Evangelho. E o Dr. Russell Shedd diz que a palavra grega ali para compartilhar é fofocar. Ah, se a gente fofocasse o Evangelho como a gente faz fofoca da vida uns dos outros. Já pensou? Eles fofocavam o Evangelho. Falavam naturalmente. Falavam desimpedidamente. Falavam constantemente. E aí, eu quero fazer 4 aplicações. Primeira, o batismo com o Espírito Santo não é uma segunda bênção, é uma promessa do Pai. E pelas narrativas dos evangelhos e das epístolas, nós entendemos que é algo que acontece no início da vida de quem verdadeiramente se arrependeu e entregou sua vida para Jesus. Porque Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 12, 26 anos depois disso daqui, que todos nós bebemos do mesmo Espírito, todos nós. Ele não disse alguns de nós, mas ele disse
todos nós. Então, vamos parar com essa mania nossa de duvidar do que a Bíblia diz claramente. E vamos descansar naquilo que é a verdade, porque a verdade não só liberta, como também consola. Segundo, agora nós conhecemos e reconhecemos a Cristo de outro modo que não físico. Todos nós passamos por momentos de dúvidas em alguns momentos da nossa fé. Será que Jesus existiu mesmo? Será que crer é desse jeito mesmo? E todos nós somos chamados a manter firme a nossa fé, lembrando que a nossa experiência de conversão não é uma experiência esotérica, uma coisa que foi marcada por alguns rituais ou algumas coisas, porque cada um, ao contar a sua experiência de conversão, vai contá-la de uma forma diferente, embora o foco será sempre o mesmo, a ação do Espírito a ação de Jesus por meio do seu Espírito. Terceira, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, aponta para o Espírito, e o Espírito aponta para a palavra. É por isso que o Senhor Jesus Cristo diz que é erro nosso não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O correto é conhecermos os dois. Portanto, quando alguém chega para nós, presbiterianos, e diz: vocês são o povo da palavra, com a cabeça cheia de teologia, mas nada do Espírito Santo, blá 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 blá. Acho que está correto. Tem hora que nós somos de fato sorveterianos, mas nunca laboramos em erro quando gastamos e investimos o que investimos no estudo da palavra de Deus. O que falta agora é aquilo que George Whitefield dizia: não é só ouvir falar, mas é crer. E Dr. Russell Shedd, citando ele mais uma vez, dizia que avivamentos acontecem quando o povo de Deus, começando por seus pastores, passam a acreditar naquilo que pregam. E aí a pergunta é óbvia: você crê naquilo que você prega? Porque no dia em que você crer no sentido do Salmo 37, entregar o teu caminho ao Senhor, confiar no Senhor, agradar-se do Senhor e descansar no Senhor, quando você crê desse jeito, as pessoas talvez comecem a dizer de você o que diziam de George Whitefield. Benjamin Franklin, um homem famoso, a gente estuda ele na escola, está correndo nos Estados Unidos para ouvir um sermão de George Whitefield. E Benjamin Franklin era um deísta, ele acreditava que Deus existia, mas que ele não conversava com a gente. E então pararam Benjamin Franklin e disseram: mas por que você está correndo tão apressado para ouvir George Whitefield? Você não crê em uma palavra do que ele diz? E Benjamin Franklin respondeu: eu não creio, mas ele crê, e é por isso que eu vou lá. Um repórter chegou para Whitefield e perguntou: eu posso publicar o seu sermão no meu diário, no meu jornal? Dizem que é lenda, mas não sei, talvez não seja. E Whitefield respondeu: pode, só não garanto o trovão, o relâmpago e o arco-íris, porque isso só vai acontecer quando você me ouvir pessoalmente. Meus irmãos, a palavra de Deus precisa nos alcançar com relâmpago, trovão e arco-íris. E às vezes isso acontece não é porque o pregador prega bem. O dia que eu senti o susto da ação de Deus na minha vida, eu nem tinha gostado do sermão do pastor. E muitas vezes foi odiando o culto que Deus me pegou e disse: vem cá, vamos conversar. Foi então que eu aprendi que em culto a gente não falta assim por qualquer motivo, porque Deus fala.
E eu vi na internet recentemente um e-mail em que um irmão dizia: olha, talvez eu não me lembre, por que eu não me desvio da minha fé? Talvez eu não me lembre dos sermões que o pastor pregou ano passado, mas eu me lembro que naquele dia, como um jantar, um lanche, aquele sermão me alimentou. Você não lembra o que você comeu há 40 dias atrás na sua casa, mas se você não tivesse comido, você teria passado fome aquele dia. E tudo isso eu estou dizendo para lembrar o fato de que o Espírito Santo, se Ele habita o seu coração e se você o ama, Ele te trará a Bíblia. E uma vez lendo a Bíblia te abrirá o coração para que o Espírito Santo te use. Porque aquele que guarda os meus mandamentos é esse que me ama, e meu Pai o amará, e eu me manifestarei a Ele. E por último, a presença e a ação do Espírito Santo nos empurra para a evangelização. Talvez você olhe para a primeira igreja presbiteriana de Goiânia e diga: é uma igreja fria. Talvez você seja tentado a dizer isso. Existem muitas evidências históricas de que não é verdade. Como igreja, como corpo, somos uma igreja ativa. Mas quando nós olhamos para essa igreja, guardadas as devidas proporções, a gente pensa que ela pode mais. Ela pode mais em comunhão, porque somos muitos, não somos poucos. Ela pode mais em investimentos, porque quando nós olhamos ali o relatório financeiro da igreja, por que está faltando tantos nomes lá e gente que tem emprego e bom salário? Dizem que a última coisa que o Espírito Santo converte em nós é o bolso. Eu sou dizimista porque eu creio. Eu creio que o Evangelho de Jesus é a verdade e vale a pena sustentá-lo. Nós podemos mais, porque a igreja não para de crescer. Nós às vezes olhamos esses bancos vazios como estão aqui hoje e falamos assim: puxa, a igreja está vazia. Mas nos esquecemos de que igrejas foram fundadas a partir de nós. Que se nós fizéssemos como algumas igrejas co-irmãs têm feito pelo Brasil, nós teríamos hoje tranquilo 4.000 membros reunidos aqui. Tem igrejas presbiterianas que não organizam as suas congregações, mantêm elas como lugares de reuniões, para poder mandar para o Supremo Concílio aquela estatística maravilhosa de 5.500 membros. Se nós somássemos as 16 filhas que fundamos, tranquilo teríamos 4.000 membros nessa cidade. Mas nós não somos uma mega igreja, nós somos uma igreja. E digo mais, enquanto formos uma igreja, o Espírito agindo em nós não deixará de fundar outras igrejas através de nós e partindo de nós. Quando nós organizamos a igreja do Jaó com 130 membros, no ano seguinte nós já tínhamos recebido 140 novamente. Nós organizamos agora o Jardim Goiás com mais 70 membros enviados para lá, e outros foram depois, mas naquele ano passado, recebemos mais de 40, e continuamos recebendo membros. Agora abrimos a congregação do Marista, esperamos que a igreja não vá para lá, esperamos que converta muita gente lá, mas aqueles que resolverem ir, nós vamos entender que foi o Espírito quem chamou, e se o Espírito chamou e é fiel, essa igreja encherá outra vez, e de novo, e de novo, e de novo, enquanto ela não perder a consciência de que o Espírito Santo está no seu coração, e amar a palavra de Deus. Isso quer dizer que, ao levantarmos aqui nessa noite, precisamos fazer uma só pergunta: eu creio.
E hoje pela manhã, na palavra do pastor Milton, e na belíssima pastoral que o reverendo Éder escreveu no boletim, que eu fiquei apaixonado pelo que ele escreveu, sobre o irmão mais velho, eu fico perguntando, especialmente aos jovens: você crê? Ou você é como o irmão mais velho, dentro da igreja, mas que não conhece o Pai? Deus não quer que você seja alguém que esteja no meio do seu povo e não seja dele. Ele quer que você seja alguém no meio do seu povo, totalmente dele. Vamos orar?